Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Aula da Tati, onde a gente aqui discute conteúdos bem teóricos, basados em muita evidência científica, que vão te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a DTM, a dor orofacial. O meu nome é Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é muito interessante. O tema de hoje é 3 tipos de bruxismo secundário. Bom, hoje, então, falaremos sobre 3 tipos de bruxismo secundário, né? E vocês já pararam para pensar que talvez o bruxismo não seja um vilão, como a gente sempre pensou, né? Talvez ele não seja um vilão. E por que é importante a gente trazer esse tema? Justamente por isso. Porque se a gente só encara ele pelos efeitos deletérios, que a gente está acostumado a ver, a gente vê ele como algo ruim, né? Como uma desordem, né? Com muitos efeitos ruins. E a gente pode deixar passar situações importantes onde algo a mais está associado a esse bruxismo, certo? Enfim, aí a gente fica focado em querer tratar, querer controlar esse bruxismo e tem algo mais importante passando despercebido. Por isso que eu acho importante a gente falar desse tema. Bom, quando a gente volta lá no consenso de 2018, além de várias novidades, como eu já falei, vários conteúdos aqui, né? Separou o bruxismo do sono da vigília, algumas questões na definição também mudaram. E uma das novidades que o consenso também traz para a gente discutir essa questão de não ver o bruxismo como uma desordem. Algo que para o dentista é difícil, né? Pô, mas o bruxismo ele é tão ruim, né? E o consenso ele traz isso da gente, na definição tanto de bruxismo do sono quanto de vigília, tá lá. Não é uma desordem em indivíduos saudáveis, né? Então, o que eles querem, o que o consenso quer com isso, né? O que esses autores querem com isso, né? Bom, a ideia é a gente tentar mais ver o bruxismo como um fator de risco ou um fator de proteção, certo? Por existir situações em que ele está associado a uma desordem verdadeira maior, talvez seja mais inteligente a gente vê-lo como fator de risco ou de proteção para a gente não cair nessa coisa de só ver o bruxismo como algo negativo e deixar passar alguma coisa importante. Tá? Se a gente lembrar a definição da academia para bruxismo do sono, por exemplo, lá na classificação de desordens do sono, eles usam um critério de diagnóstico que é o seguinte: relato frequente de ruído, certo? Associado a um ou mais dos seguintes itens: desgaste dentário normal, dor ou desconforto ou travamento na região da mandíbula ou temporal. E eles têm um item C que eu acho interessantíssimo. E o item C do critério da academia diz assim: a atividade muscular da mandíbula não é melhor explicada por nenhuma outra desordem do sono, médica ou neurológica, uso de medicação ou substância. Caramba, o que eles estão querendo dizer com esse item C? Eles estão falando do bruxismo secundário. Eles estão falando do momento em que esse bruxismo está associado a outro fator, né? E aí, nesses momentos, não necessariamente ele é o vilão que a gente está acostumado a ver, certo? Então, daí a importância da gente trazer esse tema. E por que ele é tão importante? Porque a gente tem que entender que tipo de bruxismo é esse que o paciente tem. Caramba, meu paciente tem bruxismo. É muito vazio. Que bruxismo? É sono? É vigília? É primário? É secundário? Né? Que bruxismo é esse que o seu paciente tem? Então, a partir do momento em que a gente tem um diagnóstico mais preciso, a gente tem uma abordagem clínica mais individualizada, né? Que é para onde a área de saúde está tentando caminhar, essa coisa de cada vez mais individualizar, caso a caso, a nossa abordagem com relação a esses pacientes. Então, a gente vai falar aqui de 3 tipos de bruxismo secundário, tá bom? A gente vai falar do bruxismo associado à apneia obstrutiva do sono.
A gente vai falar do bruxismo associado ao refluxo gastroesofágico e a gente vai falar do bruxismo associado ao uso de medicamentos e outras substâncias, tá? Então esses são os 3 tipos, os 3 assuntos de hoje. E o maior benefício disso é o quê? É a gente poder ajudar melhor e ter melhores resultados com esse nosso paciente, tá? Então vamos começar pelo nosso primeiro, que é o bruxismo associado à síndrome da apneia obstrutiva do sono, certo? Então, gente, os estudos vêm mostrando pra gente que pode ser que o bruxismo esteja associado aos eventos de apneia. Pode ser que ele aconteça após um evento de apneia. O que é apneia? Vocês sabem o que é apneia? Então, a síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma desordem do sono que, por conta da obstrução das vias aéreas, o fluxo de ar cessa, para de entrar ar. O paciente literalmente para de respirar. E essa redução, no caso da hipopneia, ou esse cessar do fluxo respiratório, eles têm um efeito imediato que é a dessaturação de oxihemoglobina, tá? Então, a saturação de oxihemoglobina começa a cair no sangue. E o corpo, gente, ele não gosta de ausência de oxigênio, né? O corpo, ele vê ausência de oxigênio, ele vê queda de saturação como uma ameaça, sempre, tá? Então, esse evento de apneia, ele é seguido por uma série de eventos cerebrais, cardiovasculares, respiratórios, né, para tentar reequilibrar essa saturação de oxihemoglobina sanguínea, certo? E dentre esses eventos estaria o bruxismo. Então, muitos autores acreditam que o bruxismo do sono associado à apneia aconteça como fator de proteção, como uma tentativa do organismo, do corpo, de aumentar a patência de ar. Então, o indivíduo com apneia, ele está dormindo, ocorre a obstrução, para de entrar ar, começa a cair a saturação, a hipóxia intermitente começa, né? E o corpo vê isso como uma ameaça. E na tentativa de sair dessa situação, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a atividade eletroencefalográfica e realiza o rangimento dental numa tentativa de liberar essa patência, aumentar essa patência de ar, certo? E por conta disso, talvez a gente está começando a ver que esses indivíduos que têm o bruxismo e a apneia, um bruxismo associado à apneia, eles também têm bastante desgaste dental, né? Então, quantos pacientes não passam na nossa clínica com a queixa do desgaste por bruxismo e, na verdade, eles são apneicos, né? Então, eu acho esse assunto tão importante, tão importante. Tem um estudo de 2015 que mostrou que estudou desgaste em pacientes apneicos. E ele encontrou que o desgaste na população apneica era 3 vezes maior e que quanto maior era o desgaste, maior era a severidade da apneia, né? Olha que interessante. Então, quantos dos nossos pacientes que estão em reabilitação para desgaste não são apneicos? E ninguém está vendo, tá? E a gente sabe que a apneia, ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Por quê? Porque ela superficializa o sono, fragmenta o sono. Então, o indivíduo apneico, ele pode ter uma importante privação crônica de sono, ter ausência de sono de fases importantes reparadoras do sono, né? E esse cara tá na nossa cadeira fazendo cerâmica, né? E assim, pode ser que ele seja um apneico e de repente a gente começar a olhar para isso, começar a abrir esse olhar, a gente pode ter um papel muito importante de ajudar esse paciente a caminhar para mais qualidade de vida. Então, esse estudo que eu citei da presença do desgaste em apneia foi um estudo que a professora Juliana Stujinski Barbosa, a gente quase todo vídeo eu falo dela, né? Vocês vão achar que eu sou meio obcecada por ela. Mas talvez eu seja, ela é, acho que uma das pessoas que eu mais admiro. Talvez a que eu mais admiro nessa área, né? Acho que sim. Tá bom.
Rola um pouquinho. Espero que ela não veja esse vídeo. Espero que você corte isso, Juliana, porque ninguém precisa saber disso. Enfim, bora. Ela postou esse artigo em 2015 e tudo que ela posta eu acompanho, né? Tudo que ela fala eu tento estar alinhada com as coisas, porque ela está sempre muito antenada, e eu fui ler, e eu lembro que foi um artigo que me deu um estalo. Eu falei assim, não dá mais, eu preciso estudar sono. Não dá mais para eu estar dentro da DTM sem saber sono, né? Quantos pacientes com queixa de desgaste e bruxismo eu não investiguei a apneia? Tive uma mega ansiedade na época, fui estudar sono, e enfim, de lá para cá eu já perdi a conta de quantos pacientes vieram para mim com queixa de bruxismo e que rolava uma apneia, né? Então, assim, eu acho que é um assunto muito importante. Tem uma revisão sistemática de 2019, da professora, inclusive, a professora Thaís Cavassara é uma das autoras, nossa atual presidente da Associação Brasileira de Odontologia do Sono. É uma revisão sistemática muito interessante, onde eles fizeram essa varredura da literatura justamente para tentar descobrir se essa associação existe, né? Então, isso não é uma coisa que está tão clara ainda na literatura. Se vocês forem ver essa revisão sistemática, vocês vão ver que tem artigos a favor dessa teoria e artigos que acham que, na verdade, tanto o bruxismo quanto a apneia são situações comórbidas, né, que acontecem no mesmo paciente, na mesma faixa etária. Então, existe essa discussão. A gente não sabe aonde vai chegar, mas fato que, no mínimo, são duas coisas que acontecem muito no mesmo paciente, certo? Então, se é uma relação causal ou não, acho que a literatura ainda não bateu o martelo, mas no mínimo acontece muito nesse mesmo paciente e a gente tem que ficar muito ligado. E eu termino esse bloco de bruxismo secundário, a apneia, contando para vocês de 2 pacientes meus que me procuraram com a mesma queixa. E a queixa era bruxismo do sono. Na verdade, a queixa era desgaste por causa do bruxismo, né? E ao investigar esses pacientes, eu sempre, na minha anamnese de bruxismo do sono, investigo o sono. Então, se o paciente chega para mim com uma queixa dessa, ou se eu desconfio de bruxismo, eu investigo o sono. E ao investigar o sono, eu desconfiei que um desses indivíduos pudesse ser apneicos. E aí tem questionários validados que podem te ajudar com isso, né? E aí a odontologia do sono vem trabalhando essa questão, né? Stop Bang, Epworth. Então tem várias formas de você na clínica ter uma varredura inicial para desconfiar de apneia, além de sinais clínicos, né? Então vejam para mim que 2 indivíduos que me procuraram com uma queixa de bruxismo do sono querendo fazer toxina. Nem vou entrar nessa discussão hoje da toxina. Mas 2 indivíduos que eu obviamente não fiz, tá? Porque toxina não trata, isso é tema de outro vídeo. Mas enfim, um indivíduo super saudável e jovem, que eu investiguei tudo e não achei que tinha nenhum outro fator associado, e que tá lá, lindão, usando a placa protegendo os dentes. E o segundo indivíduo que eu desconfiei, falei, esse histórico, esse relato de sono, isso não tá legal. E aí eu uso muito na clínica o Biologix. O Biologix, ele é um oxímetro de alta resolução, onde eu empresto para o meu paciente, ele dorme à noite em casa, e eu consigo ter uma noção do como varia durante a noite a dessaturação de oxihemoglobina dele, que a gente sabe que em pacientes apneicos isso é elevado, né? Que a gente chama de IDO, índice de dessaturação de oxihemoglobina. É uma das variantes que o Biologix traz pra gente. E olha que interessante, esse segundo paciente tinha um IDO de 14, o que indica uma apneia quase moderada. Ele não dá diagnóstico de apneia, tá, gente? Diagnóstico de apneia tem que ser feito com a polissonografia tipo 4 ou com a poligrafia, onde você tem os canais respiratórios, tá? O Biologix, ele só tem a oximetria. Então, ele não dá um diagnóstico, mas ele te indica. Então, assim, antes de pedir a poli, eu uso muito Biologix. Se aí dá um resultado desse, eu encaminho para o médico do sono, ou eu já faço o pedido da polissonografia, ele já vai fazer a poli e depois vai procurar. E aí, esse segundo paciente, no final das contas, era o que, gente? Apneico, tá? Então, eu vou deixar de reabilitar
ou de tratar, não vou, né? Mas esse paciente está usando o CPAP. Então, ele está controlando a apneia dele, sendo monitorado por um médico. Como a apneia dele na polissonografia foi severa, ele foi indicado o uso do CPAP. E a gente fez a placa para ele utilizar enquanto usa o CPAP, porque fazer a placa durante o uso do CPAP não tem problema para o paciente apneico, tá? Então, olha que interessante. 2 pacientes com queixa de bruxismo do sono, só que um bruxismo era secundário a apneia, e aí esse bruxismo secundário tem que ser investigado mais a fundo, e em nenhum dos pacientes foi realizado o procedimento de toxina botulínica, ok? Bom, vamos seguir para o nosso segundo tipo de bruxismo secundário, que seria o bruxismo associado ao refluxo gastroesofágico. Então, a gente vê que a literatura vem trazendo essa associação para a gente de que o bruxismo está muito prevalente nas populações de estudos epidemiológicos de indivíduos com refluxo, então a gente vê o bruxismo muito presente ali, e acredita-se que essa relação do bruxismo e gastroesofágico também seja um bruxismo secundário aos eventos do refluxo, né? E aí não é muito difícil a gente entender isso, né? A teoria é a seguinte, que o refluxo ele gera uma queda do pH intraoral. Ele pode gerar uma queda do pH intraoral, né? E a gente sabe que a boca não gosta de queda de pH, certo? E tenta o quê? Tamponar essa alteração. Qual é o melhor agente tamponante que a gente tem na boca? A saliva, certo? Muito bem, a saliva. E qual é a melhor forma de aumentar a salivação? Mastigando, tá? Então, o bruxismo secundário ao refluxo gastroesofágico seria o corpo tentando aumentar a produção de saliva, ele aumenta a atividade rítmica dessa musculatura mastigatória e isso acaba culminando com eventos de bruxismo, certo? Então, parte da nossa anamnese tem que se investigar, porque não pense vocês que o paciente vai te falar, olha, eu vim aqui porque eu tenho bruxismo, mas deixa eu te contar, eu acho que meu sono é ruim e eu tenho um problema gástrico. Ele não vai falar, porque ele não tem a menor ideia que ele tem que falar isso pro dentista. O dentista não sabe que tem que perguntar isso? Como é que o paciente vai saber, certo? Então, nós temos que ter como hábito na nossa anamnese investigar e perguntar, tá? Então, fica aí o segundo tipo de bruxismo secundário, que é o bruxismo associado ao refluxo gastroesofágico. E agora a gente vai partir para o terceiro tipo de bruxismo secundário, que seria o bruxismo associado a certos medicamentos ou substâncias, tá? Então, é até um bruxismo que está meio na moda. Tô vendo muita gente assim falar disso, né, agora. E interessante isso. Bom, então, que bruxismo é esse, né? Quando a gente fala de bruxismo associado a medicamentos, a gente fala de medicações que atuam no sistema serotoninérgico e dopaminérgico, tá? Normalmente são medicações que visam aumentar a quantidade de serotonina, e esse aumento da quantidade de serotonina nas fendas sinápticas gera um down regulation da dopamina, que, dentre várias funções, também é um neurotransmissor que atua na questão dos movimentos musculares, tá? Então, medicações que atuam nesse sistema podem potencializar, podem causar um bruxismo, tá? E que medicações são essas, gente? São os nossos queridíssimos antidepressivos. Eu tô falando da fluoxetina, sertralina, venlafaxina, tá? E tô falando da classe de antidepressivo que atua mais na questão serotoninérgica, tá? Do que os depressivos mais duais. Se bem que a venlafaxina, ela é dual, ela tem sido relatada com relação ao aumento, mas ela, apesar de ser dual, ela tem uma afinidade maior pela serotonina do que pela noradrenalina.
Enfim, então são medicações muito frequentemente utilizadas. Então pode ser que o teu paciente chegue se queixando de um certo bruxismo. Licença, gente. E ele relata assim, olha, eu não observava e agora eu noto que eu ando apertando muito meus dentes, acordada, e também acordo com a boca muito junta. Então pode ser que ele chegue relatando isso até como uma coisa recente. E aí você tem que investigar, olha, você começou algum uso de medicação? Então isso faz parte da anamnese de bruxismo. Olha, tem uns 4 meses que eu comecei a fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, comecei um antidepressivo. Você notou se os sintomas começaram ou agravaram muito depois desse antidepressivo? Olha, quer saber? Sim, tá? Então, quando essa relação existe, é bom a gente questionar a questão temporal, porque pode ser que esse paciente já tivesse o bruxismo muito antes disso, tá, gente? Então, é bom a gente questionar. E é bom a gente deixar claro de que, de forma alguma, nós vamos retirar essa medicação. Então, um antidepressivo prescrito por um psiquiatra, se o psiquiatra prescreveu, é porque aquele paciente precisa. Então, nós não vamos interferir, falar para o paciente parar de tomar. Não, nós vamos atuar tentando proteger e controlar esse bruxismo com outras estratégias, tá? Mas é importante a gente saber, é importante o nosso paciente também saber, certo? Então, ainda no terceiro tipo de bruxismo, falamos do bruxismo secundário a certas classes medicamentosas, também existe na literatura certos relatos com relação a substâncias que aumentam e potencializam o bruxismo. E aí a gente tem artigos falando sobre o álcool, metanfetamina, nicotina, tá? Como substâncias que podem aumentar o bruxismo, certo? A metanfetamina, eu gosto de fazer um parêntese nesse momento, quando eu falo disso, que tá muito na moda o uso de uma medicação que é uma prima da metanfetamina, tá? Que é o Vivance ou a Ritalina, né? Que são medicações para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E tá rolando o uso abusivo dessa medicação na classe jovem, pessoas jovens que estão na faculdade. Por quê? Porque essa medicação é associada com aumento de foco. Então as pessoas tomam a Ritinha ou Vivance para aumentar a performance, tá? Então eu vejo jovens na faculdade de medicina, direito, mercado financeiro, já tive, acho que nessas 3, né? Já apareceu para mim, e que fazem o uso, tá? E aí a gente tem que ficar alerta e eu acho que a gente tem que começar a perguntar, porque o teu paciente pode estar com essa queixa de um bruxismo muito excessivo e de repente ele está tomando e de repente você pode ser o profissional da área de saúde que vai ajudar a alertá-lo, né? Dos efeitos deletérios do uso dessa medicação sem indicação, né? Sem indicação, porque quando bem indicada para as pessoas que precisam, aí é outra história. Estou falando de gente que toma sem indicação, que toma por outros motivos. Inclusive, eu recomendo um documentário no Netflix que se chama Take Your Pills, não lembro agora o nome em português, mas é um documentário sobre o uso abusivo desse tipo de medicação. Eu acho que é muito atual e muito interessante, tá? Bom, falamos então sobre esse terceiro tipo de bruxismo, que seria o secundário a medicamentos e a outras substâncias. Existem revisões sistemáticas relativamente recentes, tem uma de 2020, por exemplo. Não, a sistemática é de 18, a de 20 é um review muito, muito bom, com autores muito bons da área. Eu vou botar ela aqui na descrição do vídeo, que fala um pouco sobre esse bruxismo secundário, sobre os mecanismos de ação e o que a literatura tem disso. E, na verdade, a gente não tem nenhum nível de evidência muito alto, tá? Vamos aguardar ver o que a literatura vai trazer para a gente mais consistente. Tem muito relato de caso, então o nível de evidência é baixo. Mas a gente tem que ficar ligado e ver o que a literatura vai nos trazer daqui para frente, certo? Bom,
Então, vamos dar uma revisada. Falamos sobre 3 tipos importantes de bruxismo secundário. Falamos do bruxismo secundário, a desordem respiratória do sono, a apneia do sono. Talvez esse seja o mais importante, né? Porque o bruxismo na infância, gente, também tem sido muito associado a alterações respiratórias. Então, essa questão da hipóxia, né, e de alterações respiratórias e bruxismo, está cada vez mais crescente isso. A gente tem que ficar de olho. Na infância, então, mais ainda, tá? Eu nem falei isso, né? Não era o foco do vídeo, falar do bruxismo infantil, mas é importante a gente avaliar se essa criança está respirando bem. Se é uma criança muito alérgica ou se é uma criança apneica, tá? Como é que está o sono dessa criança? Porque o bruxismo do sono muito frequente, muito ativo em crianças, pode acusar alterações respiratórias e é importante a gente ficar de olho. Ou não, tá? Ou pode ser um bruxismo primário, e aí os pais ficam ali preocupados, né, com aquele rangimento, mas não tendo nada respiratório, nada mais grave associado, a tendência é que diminua com a idade. A gente sabe que a prevalência é muito maior na infância. E se tiver muito desgaste na infância, no momento da dentição mista, a gente já pode pensar numa placa para proteger, tá? De repente a gente aborda isso no outro vídeo, no outro conteúdo. Mas o meu filho, por exemplo, faz um bruxismo brutal e ele tem problemas respiratórios, a gente está avaliando isso. Bom, viajei, vamos voltar, vamos resumir os 3 tipos, falamos do associado à apneia, e aí eu fiz esse parêntese do bruxismo infantil, falamos do bruxismo associado ao refluxo e falamos do associado secundário ao uso de certos medicamentos ou substâncias, tá? Então, por que a gente tem que saber isso? Porque se você se interessa pela área e quer começar, isso tem que estar dentro da nossa anamnese quando a gente desconfia de bruxismo ou quando o paciente já chega com esse autorrelato de bruxismo e a gente quer fazer um diagnóstico mais preciso. Essas questões todas têm que permear essa anamnese, ok? Espero que vocês tenham gostado desse tema, um tema bastante atual. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, deixe a sua sugestão e a gente se vê por aí. Até a próxima!